Olá, pessoal. Bem-vindo todos e todas. Essa aqui é a nossa primeira aula do verão. Nessa aula, a gente vai abordar o conceito de função, tá? Uma revisão rápida de função, tá? Para a gente poder adentrar um conteúdo de função sobrejetora, injetora, objetora, que é um assunto que compareceu nos últimos anos no ENC, tá? Então, vejamos, ó, vamos à nossa aula aqui. Tá? Então, eu fiz uma apresentação curta aqui, tá? E uma motivação breve, né? Uma motivação, deixa eu ver o chat aqui, que alguém me perguntou alguma coisa. Ah, não, tá, tranquilo. Então, motivação para definição de função, motivação que vocês estão carecas de saber, a motivação que a gente faz toda vez que a gente ensina função, né? Então, a gente considera uma relação entre dois conjuntos A e B, tá? E a gente considera o quê? Flechas saindo de A, um conjunto de saída e um conjunto de chegada. E as flechas que saem de A vão para o conjunto B. Repara, nessa primeira situação, você tem uma flecha, duas flechas saindo de um mesmo ponto em A, indo para pontos distintos em B. Tá? Nesse caso, a gente não tem uma função. Isso não é uma função. Tá? Nesse outro aqui, a gente tem o quê? Tem uma situação em que todas as flechas que saem A são levadas em todos os elementos que estão em B. E isso, sim, é um exemplo de função. Uma outra situação, que também é função, é uma situação em que envolve o quê? Todas as flechas que saem em A vão cair em B. Tá? Repara que você tem em A duas flechas que caem no mesmo elemento B. Isso pode acontecer. Só que não pode acontecer de um mesmo ponto de A sair duas flechas. Mas pode sair duas flechas de A e cair no mesmo ponto de B. Tá? Esse esqueminha aqui é um esqueminha importante, ele é simples, ele ilustra, ele dá uma visualização do que é e do que não é função. Tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Espera aí só um minutinho aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá? Então, do que é e do que não é função. Tá? E agora a gente pode, então, ir à ideia, né, ao conceito do que a gente função, né? Porque função é uma relação que envolve duas grandezas que variam, tá? Então, o que a gente vai considerar? Então, a gente está considerando o quê? Você está considerando A e B, dois conjuntos. Quando você diz A e B, dois conjuntos, você tem um alto grau de generalidade. A pode ser um conjunto de laranjas, eu posso criar uma associação de laranjas com maçãs, enfim, pontos e retas, são A e B conjuntos, dois conjuntos. E seja F uma relação de A e B. Isto é, F é um subconjunto. Repare, lembre-se que uma relação binária entre conjuntos é um subconjunto do produto cartesiano. Tá? Então, a gente parte da noção de relação binária, aquele exemplo, aquele diagrama que a gente introduziu ali, foi nesse sentido. Tá? E a gente vai dizer o seguinte, dizemos que f é uma função ou uma aplicação de A em B quando, repara, são duas condições que têm que ser atendidas. Repara, primeiro, f tem que ser uma relação. Então, para todo x que pertence a A, tem que existir um y pertencente a B. Para todo x que pertence a A, existe um y que pertence a B, tal que parte y pertence a F. Olha, eu estou olhando F agora, esse primeiro item está afirmando F é uma relação binária. Tá? Só há uma relação binária se para a primeira entrada houver uma segunda entrada. Tá? Para todo x, tem que existir, que é a primeira entrada. Eu estou tomando um conjunto de partida, tem que existir um y. Tá? Repara, agora eu vou dizer mais uma coisa. Para ser função,
tem que atender a segunda. Então, para todo x que pertence a A, se houver y e y', né? Aquela situação, lembra da primeira situação? Se houver dois pontos onde duas flechas vão para y e y', espera aí. Se é função, esses pontos não podem ser diferentes. E como é que a gente vai afirmar isso? A gente coloca isso através de uma afirmação. Então, para todo par x, y que pertence a f e todo x, y' que pertence a f, para ser função, o y tem que ser igual a y'. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? É claro que você pegar essas condições, isso aqui, ó, deixa eu pegar minha caneta aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, minha caneta marcadora de texto. Ó. Isso aqui, essas duas afirmações que foram abertas, elas podem ser colocadas em uma única. Dizer, ó, existe um único y que pertence a B. Então, para todo x que pertence a A, existe um único y que pertence a B, tal que x, y pertence a F. Tá? Então, para provar, ó, que uma relação F, uma relação binária, é uma função, devemos efetivamente verificar a condição 2i da definição acima. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Claro. Então, só que a gente não vai ficar carregando essa notação aqui, ó. Tá? A gente não vai ficar carregando essa notação aqui. A gente não vai usar essa notação, a gente vai usar essa notação, tá? Que é a notação tradicional. Então, se f é função e x pertence a f, se f é função, então a gente vai escrever que y é igual a f de x, que é a notação clássica. Tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Repara, ó, A é igual ao domínio da f. B é o contradomínio. F de A, ou o IM de F, imagem de F, tá? Então, a notação, a nomenclatura continua a mesma, tá? A nomenclatura continua a mesma nos fatos, mas isso aqui tem grande importância, tá? Está dizendo o seguinte, toda função é uma relação binária, mas nem toda relação binária é uma função, tá? Tranquilo, tudo bem? Tá? Então, vejamos qual a próxima folhinha. Aqui, repara, a gente tem vários exemplos, ó. Quando eu digo A e B conjuntos, eu estou dizendo pode ser infinitas coisas, pode ser é, porque tem um grau de generalidade quando você diz A e B, tá? A e B conjuntos, porque pode ser retas, pode ser pontos, pode ser maçãs, pode ser carro, pode ser pessoas, pode ser cadeiras, pode ser, enfim. Então, aqui estou dizendo, quando eu tenho uma função de f de A em B, para todo x, para todo elemento de A, eu estou associando ao quê? A ele mesmo, um único elemento. Né? Existe um único elemento. Então, ó, cada x eu estou associando. Essa aqui é a chamada função de identidade. Então, se A representa o conjunto de retas, eu estou associando a cada reta ela mesma. Se A é o conjunto de pontos no plano, a cada ponto eu estou associando a ele mesmo. Ok? Então, é nessa vertente que a gente tem que entender. F de A em B. Agora vamos pegar. Tem A e B conjuntos. Desculpa a minha letra horrível. Tá? Minha letra, eu falo tanto da letra, né? Mas vai escrever com essa caneta aqui, né? Essa caneta digitalizadora, né? Fala, escreve a sua prova direitinha, né? Com a letra adequada, né? A gente acaba pagando a língua, né? Porque a minha letra é pavorosa, né? Mas assim,
É falta de treino dessa caneta aqui, né? Caneta, mesa digitalizadora, que a gente vai escreve à mão, né? Acho que o André não tem esse problema que ele faz tudo digitado, né? De repente, no futuro, eu digite essas coisas para não passar esse perrengue, né? De falar uma coisa e fazer outra, né? Pô, a letra é horrível. Você pede para a gente fazer letra. Sim, peço, tá? Porque, afinal das contas, vocês vão ser avaliados. Eu não. Tá bom? Tá. Então, aqui, f de A em B, a cada x, eu associo o B. Ah, mas quem é B? B é um elemento fixo do conjunto, esse B minúsculo é um elemento fixo do conjunto do B maiúsculo. Pode ser o quê? Pode ser ponto, pode ser um ponto, pode ser uma reta, pode ser uma reta, pode criar uma, enfim, pode, enfim, é constante, tá? Função constante. Função aqui, ó, onde comparece um outro exemplo de função. Pega o conjunto dos números naturais, a cada n, vou associar um número real. Esse AN aí é uma sequência em R, tá? Bom, onde vai comparar essa sequência, onde você já viu sequências novamente, então, se você está falando lá de matemática discreta, comparece função. Então, uma função, o conceito, a ideia, a definição, ela vai aparecer em vários outros, em N coisas, tá? Em N situações. Então, se você está falando, trabalha com sequência, eu não gosto de função, mas eu gosto de sequência. Peraí, você está sendo incoerente. E se você não gosta de função, você não entende função, então você não entende sequência. É, porque uma sequência é uma função, tá? Então, aonde você está sendo indexado pelos naturais, tá? Naturais menos o zero, ou às vezes naturais com o zero, tanto faz. Tá? Começa a contar do zero. Começa a contar do um. Eu gosto de contar a partir do 3. 3, 4, 5, 6. Poxa, é gosto. Tá? Isso aí depende da situação, depende do que você esteja trabalhando, a questão que está sendo envolvida, né? Então, quero começar a contar do 4. 4, 5, 6, 7. Pronto, comecei a contar do 4. Porque é a visão do número que eu tenho. Ah, quero contar do zero. 0, 1, 2. Pô, que é isso? O cara é maluco? Está contando do zero? Não, não é isso. Tá? Entendeu? Então, é a percepção que eu tenho do número. Tá? A percepção que eu tenho da contagem. Tá? Então, é uma situação. Tá? Então, é uma sequência. Tá? Eu tenho que ser mais sério, né? Eu faço essas brincadeiras e está gravando. Tá? Seja f agora, f de x, y, uma função, e A um subconjunto de x. Podemos definir uma nova função, tá? E essa nova função a gente vai chamar AG. Se você pegar A um subconjunto de x, essa G que eu construí, a gente chama de restrição. Restrição de quem? Da função original da F a A. Então, dizemos que G é uma restrição, tá, de F ao conjunto A. Por outro lado, a F, por sua vez, ela pode ser olhada como uma extensão ou um prolongamento da função G. Tá? Você tem a função G, que está definindo um subconjunto de A, subconjunto A de X, né? Então, você tem a função G. Se você tem a F maior, que quando restrita dá a G, então a gente vai chamar de prolongamento ou extensão. Em matemática, é muito mais fácil você restringir do que você estender. Tá? Então, existem muitos resultados, muitos teoremas importantes que envolvem extensão. Tá? Extensão a um conjunto, um espaço maior. Tá? Então, é muito mais fácil você restringir, tá? Pega uma função definindo um conjunto maior e restringe. É muito mais fácil do que você estender. Certo? Aí, de um conjunto menor,
e estender para um conjunto maior. Tranquilo? Ah, claro, preservando propriedades importantes. Em matemática, a gente tem isso. Você não quer qualquer propriedade. Ah, então eu vou estender e colocar zero. Tá, coloquei zero. Ah, estendi. Tá. Fora do... Fora de A, todo mundo é zero. Pô, mas aí, será que preserva as propriedades que você deseja? Propriedades que a teoria pede? Então, é isso que quer, né? Quer que você tenha propriedades boas, interessantes, e não apenas você obtenha uma extensão qualquer. Tá? Então, não é só isso que se pede. Tá bom? Então, vejamos. Ó. Um outro exemplo, ó, gosto desse exemplo aqui. Deixa eu ver, será que eu apaguei? Deixa eu ver, será que está na outra folhinha? Ih, apaguei. Esse aqui, esse exemplo aqui, ó. Seja f de x de z em z. Peguei uma função de x, f de x é igual a 2x, com x inteiro. Então, na realidade, se você olhar em R, seria a função linear. Tá? Eu ia fazer o desenho e acabei que não fiz. E aqui você vai ter o quê? Um pontilhado em cima dessa reta. Em cima dessa reta que corta no zero. Tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Mas, assim, um momento importante, né? Você identificar é saber quando uma determinada relação não é função. Tá? Então, repara, nessa situação aqui, eu peguei uma situação, um círculo centrado na origem, raio 5 e o conjunto é fechado, o intervalo fechado, menos 5 é 5, tá? E o que que eu quero? Quero saber, bom, essa relação, isso é uma relação binária, tudo bem, uma relação binária entre A e R, tá? É um subconjunto, esse B é um subconjunto de A cartesiano R, então é uma relação binária. Essa relação binária é uma função? Não, não vai ser. Por quê? Porque ela é isso aí, porque essa relação, o mesmo valor, uma mesma entrada x, você tem dois valores de y. Como é que a gente pode entender isso? É como se houvesse o quê? Se eu pegasse um ponto no intervalo menos 5 é 5, se eu pegasse 1, eu teria o quê? Eu teria uma. Vamos pegar aqui um número redondo aqui que eu possa fazer conta. Deixa eu ver. 3. Pegasse 3, né? O 3 ao quadrado, 9. 25 menos 9. Cadê? Opa, estou fazendo conta errada. Não, 16. Ó. Da y ao quadrado igual a 16. Então, y vai ser o quê? Mais ou menos 4. Então, você tem o quê? Dois valores. Então, não é função. Tá? Note que B é uma relação de A em R. O gráfico de F é uma circunferência de centro na origem. Entretanto, B não é uma função, pois não verifica a condição. Como é que a gente mostra que não verifica? A gente tem que exibir uma situação. E eu acabei de dizer uma situação. Pega x igual a 3, você, em contrapartida, você tem dois pares ordenados que pertencem à relação, e isso não pode acontecer, porque tem que valer a condição de unicidade. Tá bom? Tranquilo. Adendo ao exemplo. Espera aí. Se eu mudasse o exemplo, se eu considerasse apenas a parte de cima da circunferência, seria função? Sim, seria função. Porque aí você teria o quê? Você tem uma expressão, tá? Só poderia assumir o quê? Y maior ou igual a zero. Então, estou descartando a parte de baixo. Então, nessa situação, eu teria uma função. Mais do que isso, eu tenho até a expressão explícita dessa função. Seria o quê? Y igual a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Isso corresponde aqui à parte de cima da circunferência. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Para esquentar os motores, vamos fazer uma questãozinha aqui. Essa questãozinha aqui, ela envolve, ó, ela caiu em 2021, na segunda prova. Tá? É uma questão que ela vai trabalhar com uma função no intervalo de 0 mais infinito em R. Tá? Vai criar uma
Essa função, por sua vez, leva a operação de multiplicação na operação de soma. É isso que essa condição está dizendo. F de x, y, a. Está vendo essa operação de multiplicação? Ela está sendo levada aonde? A operação de soma. Tá? Vou até marcar aqui para vocês poderem visualizar, tá vendo? Eu tenho aqui, tá vendo? A operação de soma, e aqui tem uma operação de multiplicação. Tá? O que acontece? Bom, primeira coisa, se atender a essa condição, a f de 1, mostre que f de 1 é zero. Caiu o negócio aqui, não sei o que é. Tá? A f de 1 é zero. Bom, tem que mostrar aqui. Então, o que eu vou fazer? Essa aí é uma jogadinha muito usada em questões envolvendo álgebra. Tá? Então, é um argumento de álgebra. Tá? Então, aqui, f de 1, vou olhar o 1, elemento unidade da multiplicação, tá? Mas o 1, então, se é elemento unidade, então, ele próprio, e ele é um elemento de R, então, 1 vezes 1 é 1, tá? Então, vou usar essa sacada, né? Eu gosto de colocar aqui, eu sempre gosto de escrever aqui no início, para não ficar no vazio, né? Eu gosto de escrever assim, observe, que, tá? Então, um complemento que eu faço aqui, a pessoa observe que f de 1 é igual a f de 1 vezes 1. E como essa f atender essa propriedade, então f de 1 tem que ser zero. Ótimo. F de 1 é zero. Consegui provar porque f de 1 é igual a f de 1 mais f de 1. Então, usando a lei de cancelamento, eu tenho que a f de 1 tem que ser zero. Agora, mostre por indução que para todo A maior que zero e todo N maior ou igual que 1, natural, tem-se que f de A elevado a N é igual a N de f de A. Bom, N igual a 1, naturalmente se verifica. Tá? Então, aqui a gente está usando uma questão de função e uma questão de indução matemática. Tá? Então, temos por hipótese que f de A1 é igual a 1, então atende à igualdade. Agora, suponha que seja válido para um K específico. Tá? Então, eu tenho que ser capaz de mostrar. Ó, vamos calcular para K mais 1. Não é isso? Ele lança mão. Ele faz a ponte entre isso, porque quando ele quebra aqui, esse A elevado a K faz o papel do X. E o A faz o papel do Y. Então, ele lança a mão da definição ali. Ao lançar a mão da definição, e ele, por hipótese, ele tendo essa informação aqui, porque você sabe que vale para cá, ele consegue demonstrar que vale para cá mais 1. A segunda igualdade vale pela hipótese do problema. E repara, ele escreve embaixo o que eu tinha falado em palavras e escreve embaixo. A segunda igualdade vale pela hipótese do problema, que é a hipótese de indução. E a penúltima, não, a hipótese do problema, e a penúltima pela hipótese de indução. Tá? Então, as informações elas não têm que aparecer soltas. É isso que eu estou querendo frisar com vocês. As informações elas têm que aparecer entrelaçadas com o texto, elas têm que estar linkadas com alguma coisa. Tá? Você pode escrever antes, pode escrever depois, pode escrever durante. Cada linha, eu faço um esqueminha de linhas, assim, ó, explico, ó, pois, uma igualdade, aí passo para a linha de baixo. Pois, essa igualdade vale por causa disso. Passo para a linha de baixo. Pode também, tá? Usando um esquema de linhas. Tá? Outra coisa, mostre que para todo A maior que zero e N natural tem-se a potência inversa, né? Seria isso. Então, aqui ele vai lançar a mão do quê? Do fato que o A elevado a zero é 1, então uma propriedade de potenciação, e o zero, por sua vez, é N menos N, existência de elemento simétrico, tá? Está considerando N natural, né? N natural.
No caso aí, você não teria que trabalhar os inteiros, né? Mas aí, enfim, você pensa na operação de diferença, não na resistência do simétrico. N menos N, então você consegue quebrar o produto de potência. Ó, uma questão do Henk, valendo 1,25. Tranquila. Uma prova de indução, um argumento que tem que ser apresentado, tá? E você chega na sua conclusão. Tá? Então, é importante escrever bem para não perder pontos preciosos no Exame Nacional de Qualificação. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Deixa eu olhar aqui o chat, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí, rapaz, o Henk conta o zero ou não ou não conta o zero para a banca. E aí? Para o Henk, conta o zero ou não conta o zero? Aqui depende, ó, vamos ver. Ele começa a trabalhar com N igual a 1. N igual a zero. Não. Repara. A questão, ela já é bolada aqui. Já está amarrada. Natural menos o zero. Tá? Então, é um cuidado que tem que ficar ligado nas informações. É natural menos o zero. É N estrela, N asterisco, né? Mas aí você também pode escrever de outra forma. Pode escrever, dizer que N é maior ou igual a 1, tá? Natural. Tá bom? Tranquilo? Então, vejamos. Bom, tranquilo, pessoal. Esse aqui foi um primeiro probleminha, tá? Foi o primeiro probleminha. E agora a gente vai para o segundo. Bom, agora vamos ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, rapidinho. Dá uma pausa aqui, rapidinho. Espera aí, só um minutinho, pessoal, rapidinho. Deixa eu ver, dar uma pausa aqui.
Olá, pessoal. Todo mundo ainda está aí? Opa, cadê o pessoal? Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem. Aconteceu uns imprevistos aqui em casa, tá Tudo bom? bem. Tudo bem. Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui voltar. Como é que faz? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Opa, stop. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Não, acho que tá gravando, não tá? Tá gravando aqui. Deixa eu ver. Voltando, pessoal. Tá, desculpe aqui. Bom, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. Estão voltando aqui, né? Deixa eu ver como é que faz aqui. Não estou sabendo fazer aqui. Pera aí. Deu ruim aqui no negócio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, então aqui, pessoal. Então aqui a gente a gente tem aqui o como é que chama? A questão do ENC, tá? Nessa questão do ENC, ela aborda o conceito de função. E repara, uma questão relativamente simples, mas nem sempre o simples é fácil, tá? Então, aqui tem informações. Pessoal, rapidinho, só um minutinho, tá? Aconteceu um imprevisto aqui, peraí. Olá, pessoal, tudo bom? Retornando aqui no nosso intervalo, tá? Então, aqui, retornando, deixa eu ver. Então, aqui, pessoal, a gente está voltando aqui, tá? Então, aqui, esse aqui foi o último exemplo, tá? E agora a gente vai passar, é um exemplo que ilustra bem as informações, tá? E agora a gente vai para a aula 1. Bom, qual o objetivo, né? Nessa aula 1, deixa eu voltar aqui e botar no início, a gente vai trabalhar com um tema chamado função injetora, sobrejetora e bijetora, né? E essas condições, esse tema aqui, ele está interligado com a própria definição de função, tá? Porque o que acontece? Bom, é muito fácil você definir a relação inversa, tá? Uma relação binária é um subconjunto do produto cartesiano. Tá, então você tem x, tem y que pertence a uma relação, tá? Qual seria a relação inversa da, dessa relação binária? Só você trocar, permutar as variáveis, né? Igual aquelas questões que a gente costuma ensinar isso quando a gente apresenta função inversa. É só você permutar as variáveis e isolar um novo x, tá? Isolar um novo y, perdão. Então, você permuta as variáveis x e y e coloca em função do novo y. Aquele algoritmo, ele surge, né, devido a essa condição, né, da existência da relação inversa. Mas ele é mais sutil, porque para que seja a relação inversa seja uma função, ela tem que ser uma função bijetora. Então, para que você tenha, para que haja a existência da função inversa, você tem que garantir o quê? Que a relação inversa não é simplesmente você trocar a, a, as variáveis, né? Ou melhor, a primeira entrada e a segunda entrada, permutar, que vai ser uma função, tá? Ela tem que atender algo mais. E esse algo mais é o fato de ser uma função bijetora, tá? Mas o que vem a ser uma função objetora? É uma função que é simultaneamente injetora e sobrejetora, tá? Então, o que a gente vai caracterizar? Isso vai de encontro muito naquela motivação inicial que eu fiz, daqueles diagramas de flechas que eu fiz no início dessa aula, tá? Então, aquele diagrama de flecha tinha um esqueminha em que as flechas saíam de A, tá? E ele varria todo o conjunto B, todas as flechas que saíam de A varria todos os elementos de B, do conjunto de chegada. O conjunto de saída e o conjunto de chegada. Todas as flechas varriam isso. Isso é ser sobrejetória.
tá? Ou seja, a gente vai dizer que uma função é sobrejetora, né? Uma f é sobrejetora, se para todo y, qualquer elemento que eu tomar no conjunto de chegada, qualquer elemento que eu tomar no conjunto de chegada, ele tem que ser a imagem de alguém no conjunto de saída. Isso é ser sobrejetora, tá? Então, ou seja, que não as flechas que saem de A, todas têm que varrer, não pode sobrar nenhum elemento do conjunto de chegada. Sempre tem que ter uma flecha, tem que ter uma flecha, tem que ter um elemento do conjunto de saída e uma flecha que liga todos os elementos, né? Que liga, não pode sobrar elemento algum, tá? No conjunto de chegada, tá? Então, ser sobrejetor é isso. Então, apesar da minha letra aqui tá pavorosa, né? Deixa eu ajeitar aqui. Minha letra tá pavorosa, mas é isso que a gente quer. Depois eu vou colocar esse arquivo lá para vocês lá no Cigar, tá? Então, ó, dissemos que uma função f de a em b é sobrejetora quando para todo y que pertence a b existe um x. Olha, repara, eu utilizo o quantificador universal para todo e eu uso o quantificador existencial, o existe. Para todo y que pertence a b, existe um x que pertence a A, tal que y é igual a f de x. Isso quer dizer o seguinte, usualmente a gente pode dizer sobrejetora, sobrejetiva, sobrejeção, tá? E isso é a gente afirmar, a gente demonstrar, é imediato que a imagem é um subconjunto, a imagem é o próprio contradomínio. Repare, uma coisa trivial, uma coisa imediata. A imagem é sempre um subconjunto do contradomínio, tá? Então, toda função, você vai ter o quê? Que a imagem é um subconjunto do contradomínio. Quando ela for sobrejetiva, sobrejetora, aí que a gente vai ter que a imagem é igual ao contradomínio, tá? Então, vejamos, olha esse exemplo aqui. É um exemplo bobo, mas isso vai ilustrar muito bem o diagrama de Flash, muito bem a definição do diagrama de Flash. Repara, uma função ela está bem definida quando você conhece o conjunto de saída, o conjunto de chegada e a lei de formação, tá? Eu te dou essas três informações. Te dou o conjunto de saída, te dou o conjunto de chegada, eu dou o A, eu dou o B e dou a lei. Três coisas, tá? Essa função, ela é sobrejetora? Sim. Por que ela vai ser sobrejetora? Se você olhar via o diagrama de flechas, você vai ter o quê? As flechas vão sair de A e vão varrer todos os elementos, ó, tá vendo? O 0 é elevado no 0, o menos 1 é elevado no 1, o 1 é elevado no 1, o 2 é elevado no 4. Não sobra ninguém no conjunto de chegada, tá? Sempre vai ter uma flecha para algum elemento do conjunto de chegada, tá? A ponta da flecha vai estar sempre no conjunto de chegada. Então, o que acontece? A gente vai, então, caracterizar isso como uma função sobrejetora. Justificativa. Bom, uma justificativa que a gente pode pensar em fazer isso, a gente pode pensar em ou lançar a mão da definição, ou fazer o quê? Mostrar que a imagem é igual ao contradomínio, tá? E, de fato, se você calcular elemento por elemento aqui, como a gente está trabalhando com uma quantidade finita, são 4 elementos, mas é uma quantidade finita, você consegue verificar um de cada vez. E, ao verificar um de cada vez, você vai constatar que a imagem de F é igual ao contradomínio, que é ao conjunto B. Uma pergunta que poderia surgir, professor, e se eu colocasse aqui, se eu mudasse esse conjunto de chegada e botasse o 5, né? Mantivesse o conjunto A e botasse 0, 1, 4, 5. Aí eu devolveria com uma outra pergunta. Haveria alguma flecha que fosse e iria nesse 5? Não. Não teria nenhuma flecha. Aí não, mas a função seria sobrejetora? Não, não seria sobrejetora. Porque para você tem que entender que para você ter a função, você tem que ter essas três coisas. A, B e a lei de formação.
Se você mudou o b, você tem uma outra função, não é mais a mesma função. Ela pode coincidir em alguns pontos, mas não é a mesma função, tá? Então, isso que caracteriza uma função, tá? Então, você tem que ter esse cuidado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, tá? Olha um exemplo, ó. A função identidade é uma função sobre, né? Para todo y que eu pegar em R, para todo y que eu pegar, vai ter um x? Vai, basta tomar o quê? Y igual a x. Outro exemplo, agora a função constante. A função constante não é sobre. Por que não é sobre? Porque não é sobre. Para todo elemento de Z, existe um elemento. Para todo? Não, porque eu, se eu pegar o 4, o 4 não é imagem de ninguém. Como é que a gente constata isso? A imagem aqui, nesse caso aqui, a imagem da função f, nesse exemplo em azul, é apenas o conjunto unitário igual a 3. Não importa o domínio. O domínio é infinito. Tem infinitos elementos no domínio. Mas a imagem, o conjunto de imagens, só é um conjunto unitário. E isso nunca vai ser igual a Z, ao contradomínio. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Modifica o conjunto A, o conjunto de saída e o conjunto de chegada, ou a lei de formação, eu estou modificando a função. Não é mais a mesma função. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Continuando aqui, vamos continuar aqui. Vamos ver aqui. Um exemplo. A função f, a minha letrinha aqui, minha letra aqui, eu acho que eu vou melhorar com o tempo, tá? Essa letra aqui tá russo, né? Tá ruim, né? Então, você tem aqui uma f de r que ela sai do conjunto dos números reais e vai no intervalo de 1 a mais infinito. A cada x, tá? Aqui, se você olhar bem, o gráfico vai ser o quê? É isso aqui, né? Ih, rapaz, minha coordenação motora não tá legal, não. Pera aí. Deixa eu ajeitar aqui, ver se eu consigo desenhar aqui. Aqui. Então, você tem uma parábola aqui assim, né? Ih, rapaz, eu falei tanto da parábola, né? Que a parábola tem que parecer uma parábola. Eu tô... Tá? Mas, enfim, dá para entender mais ou menos, né? Aqui. É aquele negócio, não pode falar dos outros, né? Fica falando aqui, ó. Aqui. Então, o que acontece? A imagem aqui é igual ao contradomínio. A imagem vai ser o quê? É um intervalo fechado de 1 a mais infinito. Ok, tudo bem, mas como é que a gente prova isso, né? Como é que eu provo que a F é sobrejetora? Eu quero um argumento preciso, não quero um argumento. Vou olhar aqui, a imagem é igual a 1 a mais infinito. Tá, esse argumento é válido, tudo bem. Mas se eu quisesse a definição, como é que eu poderia provar pela definição? Então, de fato, ó, eu quero pegar um y, vamos ver se a definição funcionando. Vamos tomar um y no intervalo de 1 a mais infinito. Intervalo fechado em 1 e aberto no infinito, mais 1 a mais infinito. Eu tenho que ser capaz de exibir um x, e esse x, a imagem desse x tem que me dar esse y. Eu fiz um rascunho aqui só para a gente entender de onde saiu esse x. Então, repara, olha, eu peguei aqui, ó, esse rascunho não faz parte da demonstração. Esse rascunho eu fiz um papel só para dizer, ó, peguei, joguei o 1 para o outro lado, né? Isolei, tirei a raiz quadrada. Então, eu tenho que dizer pelo menos um x. Então, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar x igual o y. Não foi tomado em 1 a mais infinito? Então, y é maior ou igual que 1. Então, y menos 1 é maior ou igual que 0. Então, faz sentido tomar a raiz quadrada de y menos 1. Quando eu faço, faz sentido tomar a raiz quadrada de y menos 1, então x é um número. Esse número é um número real, tá? Porque o y é maior ou igual que 1. Outra, e se eu fizesse f de x igual... Se eu pegasse esse x e substituísse na função, tem que me dar o y. Repara, peguei o x ali, aquele que está grifado em amarelo, e substituir. Vou pegar, elevar ao quadrado,
tá? Vou levar ao quadrado e vou somar mais 1, tá? Então, quando eu levar ao quadrado, mata a raiz quadrada, fica y menos 1, tá? É essa expressão que está aqui, ó. Deixa eu grifar aqui, tá? Aqui, ó. Y menos 1 mais 1. Y menos 1 mais 1, y. Eu obtive o y. Então, eu exibi um x, tá? Esse rascunho, ele não faz parte da demonstração. Isso é só para eu dizer qual é a cara do x, tá? Ah, poderia ter intuído. X é y, raiz quadrada de y menos 1. Tem que verificar as condições que tem a ser atendidas. Quais são as condições? A imagem dele tem que me dar y e ele tem que pertencer ao domínio. O x não é real? Ótimo, então já pertence ao domínio. O f de x não é igual a y? Mas eu tenho que verificar. Se verificando, eu mostrei que a função é sobrejetora. Isso a gente está demonstrando o quê? A gente tem a informação, deixa eu só um comentário aqui antes de a gente prosseguir. A gente sabe o seguinte, que a imagem da função f é um subconjunto de quem? Professor, a Pode gente falar. pode tirar dúvida? Pode falar? Não escutei. É uma pergunta. Se a gente estiver resolvendo algum problema em que menciona o conjunto dos naturais, e a gente tiver que fazer uma conta, assim, igual você está fazendo no rascunho, é obrigatório botar mais ou menos antes da raiz, mesmo sendo que a gente está trabalhando no conjunto dos naturais? Boa pergunta. Aí o que acontece? Se você estivesse trabalhando com os naturais, se eu tivesse aqui, em vez de ser real, fosse os naturais, você não teria negativo. Não teria negativo, tá? Então, aqui, por exemplo, fosse natural aqui, é claro que a raiz não necessariamente vai ser natural. Não necessariamente vai ser natural. Então, você teria que ter uma preocupação de você ter que assegurar que a raiz quadrada fosse natural. Então, tem um probleminha aí que está embutido, mas esse menos não compareceria. Repara que aqui a gente tem dois candidatos. Tá vendo? Esse é um candidato. Repara que eu escolhi ele aqui positivo. Mas eu poderia ter escolhido outro também. Eu poderia ter escolhido com negativo. Então, a minha pergunta foi porque no período passado, né, teve um problema numa prova em que perguntava o valor de M. Perguntava, o M ele era divisores de um número. Uhum. Tinha que descobrir a quantidade de divisores de um número. E aí você tinha que resolver o problema em que no final aparecia que o M era a raiz quadrada de 16. Eu não botei o mais ou menos porque a gente estava trabalhando no conjunto dos naturais. E o professor me descontou ponto porque eu não botei mais ou menos. Hum. Aí eu não sei. Eu tenho que dar uma olhada na questão. Mas a gente pode deixar isso para o final, tá? Então, a gente pode. Vamos deixar isso aqui para o final. Aí no final a gente comenta isso, tá? Tá bom? Aí no final a gente dá uma palhinha. Antes de a gente encerrar, a gente comenta algumas coisas, tá? Vamos deixar esses comentários para o final, tá bom? Então, aqui, ó, pessoal, só para recapitulando aqui. A imagem da F vai ser o quê? Vai ser um... Isso aqui já é de imediato, é um subconjunto dos reais, tá certo? Quando a gente demonstra, quando a gente pega um Y aqui, quando a gente pega um Y em R e garanto, demonstro, pega um Y arbitrário e garanto que existe um X no domínio, no caso aqui no domínio da F, isso aqui está me dizendo o seguinte, y igual a f de x, eu estou mostrando o quê? A inclusão contrária. Estou mostrando a inclusão contrária. Então, a definição de sobrejetividade ele vai de encontro ao quê? A definição contrária a inclusão contrária do que você tem de imediato. Isso aqui é imediato. Isso aqui
Se você tem uma F, isso aqui é válido para todo mundo. Isso aqui, só se a F é sobrejetivo, tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Então, aqui, ó, veja, vamos para um próximo problema aqui. Aqui, ó. Um exemplo, um probleminha aqui, ó, ele está de modo clássico, tá? Depois a gente vai trabalhar com algumas questões aqui. Eu peguei algumas questões, algumas variantes de coisas que já compareceram no ENC, tá? Então, aqui, esse probleminha, você tem o seguinte. Se as funções, você tem duas funções, f de A em B e g de B em C são sobrejetoras, então a composta ela vai ser o quê? A composta ela é uma função sobrejetora, tá? A composta é uma função sobrejetora. Então, é isso que a gente quer demonstrar. Qual é a nossa hipótese aqui? Nossa hipótese aqui, a gente vai ter aqui a f de A em B e g de B em C. São funções o quê? São sobre, tá? Isso aqui é uma abreviação aqui. Sobrejetoras, né? Sobrejetoras, tá? E eu fiz um diagrama para auxiliar meu pensamento. Esse diagrama é um diagrama muito simples. Ele não faz parte da demonstração do problema, mas ele guia o leitor e guia a nossa percepção sobre a demonstração e nos sinaliza as notações, da onde a gente está saindo, aonde a gente está chegando, tá? Tanto com F e quanto com a G. O A elevado em B, no conjunto A, o conjunto A elevado no conjunto B através de F, e o conjunto B elevado em C através de G. E o conjunto A elevado em C através da composta. G composto com F, tá? Agora eu estou dizendo o seguinte, queremos mostrar que G bola F é sobrejetora. Então, como é que a gente vai proceder? É assim, eu vou tomar um elemento arbitrário aqui, em C, porque C não é o conjunto de chegada da função composta, G bola F. Então, de fato, tome Z em C, eu chamo de Zezinho, né? Tome o Zezinho no conjunto C. A G não é sobre? Então, por hipótese, a G é sobrejetora. Então, existe um Y em B. Tá. Então, eu venho para cá. Existe um Y em B. Espera aí. Y em B. Tal que Z é igual a G de Y. Espera aí, mas a F não é sobre? E o Y não está no contradomínio de B, não está no contradomínio de F, não está no conjunto B. Então, existe um X que está em A. Então, X que está em A. Então, Y é igual a F de X. Então, eu tenho duas igualdades. Z igual a G de Y, F igual Y igual a F de X. Eu estou querendo chamar a atenção nesse exercício, na maneira pela qual você escreve o exercício. Tá? Não basta você dizer, ó, G e F é sobre Z igual a G de Y e Y igual a F de X, que eu já vi uma prova assim. Você tem que dizer exatamente onde está interligado, as ligações, maneira pela qual as informações são ligadas, tá? As informações, como é que elas são ligadas? Elas são ligadas, então você tem que criar um argumento linkando tudo. Cada um escreve, assim, cada um tem seu próprio estilo de escrever, tá? Mas o argumento, como é que se diz? A estrutura do argumento muda, tá? Só não pode ser solto. Coisas soltas na prova. Escrever G de Y, aí a pessoa coloca aqui, ó, G bola F, ó. Então, G composto com F de X é igual a G composto a F de X, mas o F de X não é Y, não é? Então, substituir o 2. O G de Y, por sua vez, não é Z? Então, eu encontrei. Então, a imagem de X, quem vai ser o X que eu preciso garantir? Quem vai ser o X que G bola F ele é garantido que existe, tá?
Então, eu obtive um x que leva que é levado pela composta em z, tá bom? Logo, G bola F é sobre a vetora. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Vamos ver. Vamos passar aqui para uma outra aqui. Vamos ver aqui. Ó, função injetora. Repara, naquele diagrama de flechas, tinha um diagrama que era o quê? As flechas, elas iam o quê? Um que varria o conjunto, o contradomínio todo. Ok, isso é uma coisa, isso é um fato. Outra é que as flechas, elas não saía duas flechas, até saía, mas era uma outra situação. Mas tem um diagrama que tinha flechas distintas, né? Saía do conjunto A para o conjunto B. Então, dizemos que uma função f de A em B é injetora, porque elementos distintos do domínio são levados aonde? Em imagens distintas, né? São levados em imagens distintas. Então, a gente vai dizer, ó, então, só para a gente poder esquematizar aqui. Isso aqui a gente chama de injetora, injetiva, injeção. A f de A e B, que atende essa condição, a gente chama de injeção, tá? Então, dizemos que é uma função injetora, tá? E é imediato o seguinte, ó. Repara, isso aqui seria o quê? Se você olhar bem, você tem uma implicação aqui. P implica Q. Só que isso aqui, essa afirmação aqui, ela é logicamente equivalente à negação de Q implicar a negação de P, que é a contrapositiva. Então, se você tem essa afirmação aqui, ó, ela está quantificada com o quê? Com para todo. Para todo, x1, x2 pertence a A, aí entre parênteses, x1, isso é uma implicação. Essa implicação, por sua vez, é equivalente a você ter o seguinte, que para todo x1 e x2 que pertence a A, f... Não vi não, filho. Tá com a tua mãe. F de x1 igual a f de x2. Isso implica que x1 é igual a x2. Tá? Então, isso aqui é uma afirmação importante. Tá? Você tem duas estruturas para você poder fazer isso. Tem duas definições que, do ponto de vista da lógica, são a mesma, são equivalentes. Tá? Que você tem essa natureza, né? Essa condição. Em outras palavras, ó, aqui, ó, existe no máximo um único x, tal que y é igual a f de x. Repara, agora a gente já pensando lá na frente, lá na função objetora. Uma função objetora, na realidade, ela vai permitir que a relação inversa, quando você olhar a função como relação, que a relação inversa de uma função objetora seja uma função inversa. É isso que é o aspecto, tá? É o pensamento que tem por detrás. Toda essa construção é feita para isso. Essas definições, se você queria um motivo para você poder falar porque a gente fala de função injetora, sobreinjetora, é para você poder falar da inversa. Para você falar de função inversa, função objetora, né? Porque a gente fala de função injetora e sobreinjetora, porque a gente define isso, porque é um assunto importante, porque a gente precisa construir a noção de função inversa. A gente precisa construir esse conceito. E como a gente vai fazer isso de modo preciso? Através olhando a relação inversa, e aí você tendo essa relação inversa, se você tem uma relação, e essa relação é uma função bijetora, a relação inversa dessa função bijetora é uma função, a qual a gente vai chamar de função inversa. Então, a gente já está antecipando aqui o conhecimento de muitas coisas, é um aparato inteiro, tá? São ferramentas que a gente está introduzindo aqui, a gente está falando aqui, a gente acaba dando pouca importância, mas é o que é a fundação, é o que sustenta tudo, tá?
Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Então, aqui, ó, vejamos aqui mais um exemplo, ó, aqui de A em B, ó, tá vendo? Aqui é uma forma, tem um conjunto A, conjunto B, tem uma função, uma lei de formação, então eu te dou conjunto A, te dou o conjunto B e te dou a lei de formação. Então, a minha função, ela está bem definida, você precisa dessas condições, tá? Tranquilo, tudo bem? Então, ela tá conhecida, né? Então, você tem aqui o conjunto A elevado no conjunto B. Repara, eu só tenho flechas distintas. Ah, sobrou 4 aqui. Tudo bem, pode sobrar. Definição que tem que cobrir. Não pode sobrar ninguém no conjunto de chegada, é somente na definição da função sobre o injetor. Aqui é injetor, é outro conceito. Então pode sobrar. Por isso que eu coloquei propositalmente esse 4 aí. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Então aqui, ó, vejamos aqui. Aqui tem um exemplo, 2 exemplos, né? A f de R em R a cada x, função linear, é injetora. Repara, muitas vezes, quando você tem a lei de formação, é muito mais fácil você provar no braço a injetividade, tá? Através da diferença, do que através da igualdade, né? Mas, assim, do ponto de vista são logicamente equivalentes, então você pode usar uma definição ou a outra, tá? Só que quando você faz uma prova direta ou uma prova indireta, a gente vai ver isso, a gente vai entender isso mais à frente, tá? Então, por exemplo, aqui, para todos x1, x2, se eu pegar eles distintos, aí eu vou fazer um processo, uma construção, um argumento. Então, vou pegar e vou multiplicar aqui por 2 ambos os lados da diferença. Ao multiplicar, vai dobrar. Não era diferente? Então, o dobro vai continuar sendo diferente. Mas esse dobro é o f de x1 e vai ser diferente do f de x2. Então, tenho demonstrado aqui a injetividade. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? De fato, ó, agora a função recíproca é uma função injetora? É uma função injetora, tá? Então, aqui nessa situação aqui, você vai ter eu vou trabalhar com a igualdade. F de x1 igual a f de x2. Repara, então o inverso 1 sobre x1 é igual a 1 sobre x2. Bom, multiplico em cruz, obtenho que x1 é igual a x2. Repara as implicações lógicas, a sequência. Uma demonstração é uma sequência de implicações. E é assim que a gente está construindo um argumento. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma fechada agora, né? A gente não saia da reunião, que depois a gente vai conversar mais um pouco. Tá? Vamos ter que encerrar essa gravação, que ela já atingiu o teto de 2 horas. E a gente continua, mas a gente continua um pouquinho. Eu vou dar uma palavrinha com vocês antes de a gente fechar essa reunião aqui, tá bom, pessoal? De tarde, a gente vamos marcar com vocês aí. Eu vou marcar daqui a pouco, tá? Então deixa eu encerrar aqui. Então, pessoal, até a próxima. Vou fechar aqui a gravação aqui. Deixa eu só fechar aqui, não saiam, tá? Então, pessoal, até a próxima. Deixa eu fechar aqui.